Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para a gente poder dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito sobre o departamento profissional de futebol do Vasco da Gama. Ontem o Vasco pagou um dos maiores micos da sua história. O Vasco ontem foi humilhado, achincalhado. A gente vai falar muito sobre essa partida contra a Juazeirense. O Zé Ricardo que pode cair a qualquer momento. Muitos conselheiros questionando o trabalho do Zé Ricardo. O nome do Vanderlei Luxemburgo já sendo aí ventilado, especulado no Vasco da Gama. Carlos Brasil totalmente perdido, dizendo que vai vir de 4 a 5 reforços para o elenco vascaíno. A gente vai falar muito aqui sobre a reunião que acontecerá hoje lá no Conselho Deliberativo com relação à aprovação do rito da SAF, e a gente vai falar sobre o julgamento decisivo. Hoje a gente pode ter um desfecho aí onde a gente acabe com os dias de melancolia no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço ao senhor, à senhora que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente aqui sobre o futebol. Ontem o Vasco da Gama pagou um mico, foi eliminado da Copa do Brasil por uma equipe que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Uma equipe sem padrão técnico, tático e físico. E é o seguinte, um verdadeiro bando dentro de campo. A gente tira aí alguns atletas como o Thiago Rodrigues, o Yuri Lara, a gente tira aí o esforço do Nenê e o Gabriel Peck. Olha, esse elenco do Vasco é tão ruim quanto o elenco do ano passado. O Vasco sai da Copa do Brasil e a única competição que a gente vai ter pela frente é o Campeonato Brasileiro da Série B. E do jeito que está aí, eu já digo para vocês, não vai subir. O Vasco vai permanecer aí na Série B. Infelizmente, não adianta a gente vir aqui e mentir para o torcedor vascaíno. E meus amigos, olha, o Carlos Brasil totalmente perdido, é um pássaro aí melhorado, mas não tem nenhum tipo de condições de exercer essa função tão importante. Montou um elenco fraco, prometeu ontem de 4 a 5 reforços. E olha, vai ter que contratar jogador de peso aí, certo? Falando sério aqui, muitos jogadores sendo especulados no Vasco da Gama, vai ter que vir aí Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, igual os jornalistas estão falando. Porque, gente, olha, 2022, esse segundo semestre promete. O Vasco estreia no dia 9 contra o Vila Nova e na Série B. E pelo que o Vasco está
apresentando aí, olha, vai ser difícil. E muitos conselheiros aí querendo a cabeça do Zé Ricardo. Eu, sinceramente, eu não vejo futuro para o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem feito aí jogos sofridos como comandante do Vasco da Gama, mexe muito mal na equipe, não venceu nenhum clássico, né? Os 2 jogos da Copa do Brasil foram horrorosos. Teve jogo aí que o Vasco da Gama sofreu para ganhar de time pequeno aqui no campeonato estadual. Então o Zé Ricardo totalmente perdido e começa a balançar. E uma informação interna de dentro do Vasco da Gama, onde o nome do Vanderlei Luxemburgo está sendo aí ventilado. Se especula Vanderlei Luxemburgo no Vasco da Gama. Eu particularmente acho muito difícil do Vasco da Gama demitir o Zé Ricardo neste momento. O Vasco está passando por um problema aí com relação a essa situação de aprovação ou não da SAF, e eu acho que a gente só vai ter mudanças aí depois que essa situação for resolvida. Nenhum treinador vai pegar o Vasco nessas circunstâncias aí, onde pode sair a qualquer momento se a SAF for aprovada. Mas a título de informação, muito se especulando o retorno de Luxemburgo ao Vasco da Gama. E meus amigos, hoje a gente tem uma reunião lá no Conselho Deliberativo, reunião que vai começar às 18h30, né? Onde os conselheiros irão se reunir para votar a proposta do rito para a criação da SAF. Então, hoje a gente deve ter aí a votação aí, onde a gente vai tomar conhecimento aí sobre o Estatuto da SAF. E olha, ontem foi protocolado uma carta lá na Secretaria do Vasco, onde 38 beneméritos, né, pediram para que o Peralta, que é o presidente do Conselho de Beneméritos, convoque reunião aí do Conselho com urgência. Então, 38 beneméritos pedindo uma reunião com urgência, inclusive pediram para que essa situação seja tirada de pauta hoje, o que eu acho muito pouco provável de acontecer. E, gente, falando de coisa boa, hoje tem um julgamento de incidência de suspeição do Dr. Paulo Roberto. Perfeito? Hoje a gente vai ter esse desfecho aí, onde será finalmente, depois de 14 meses, julgado aí esse incidente de suspeição. Eu espero aí que o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tome a decisão certa, que libere que o Dr. Camilo Rulieri possa liberar aí com os outros desembargadores o Dr. Paulo Roberto, para que ele dê uma sentença e acabe aí com essa situação no Vasco, seja por bem, seja por mal. E eu espero aí que o Dr. Paulo Roberto tenha consciência da melancolia que os vascaínos estão vivenciando. Se o estatuto do clube for respeitado, a gente vai ter novidades, uma reviravolta aí com relação à presidência do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Continue assinando a AGE, que é importantíssimo para que a gente possa destituir esses golpistas aí do Vasco da Gama. Pode ser que hoje não entre aí no sistema a decisão, tá? Porque são 320 julgamentos hoje e do Vasco está na posição 316. Então, pode ser que não entre hoje no sistema, mas a título aqui de informação e confirmação, julgamento hoje. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, pessoal!